Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estamos iniciando neste momento a Escola Bíblica Dominical de hoje, domingo, dia 22, aliás, dia 21, né? Perdão, 21 de dezembro de 2025. Estamos próximos do Natal e nós vamos estar falando sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, cuidado de Deus para com cada um de nós. E nós sabemos que Deus tem um cuidado tão especial que Ele fez um plano, nós já falamos sobre esse assunto aqui, o plano de Deus para a nossa salvação. É algo maravilhoso, é algo que nos faz sempre estar refletindo sobre aquilo que realmente Deus tem em mente para conosco. Deus abençoe a todos vocês e vamos estar aqui trazendo um texto da Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, que fala sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas trazem comentários sobre o nascimento de Jesus. Segundo a tradição apostólica dos tempos de Jesus, daquilo que os apóstolos receberam como informação. Mateus e Lucas receberam essas informações e escreveram esses livros que têm os seus nomes. E nós vamos, então, ler aqui do capítulo 1, versículo 18 a 23 de Mateus, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós fizemos aqui esta leitura sobre o nascimento de Jesus, que foi profetizado anteriormente, embora eles tinham um outro entendimento na época dessa profecia. Eles tinham um outro entendimento sobre essa questão do nascimento de um menino chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este episódio lá do Antigo Testamento, essa profecia que fala sobre isso, eles pensavam que era referente simplesmente a um novo rei que iria nascer, que uma jovem iria conceber e daria à luz um filho que se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que Deus estaria com eles a partir daquele momento em que nascesse o herdeiro do rei de Israel. Mas o Novo Testamento traz esta alusão a este texto bíblico do Antigo Testamento, dizendo que foi o cumprimento da promessa
de Deus, desta promessa de Deus que a virgem conceberá, que a jovem iria conceber e dar à luz um filho, e o seu nome seria Deus conosco, Emanuel. E se fala no Novo Testamento sobre o nascimento de Jesus como cumprimento desta profecia. E Maria estava noiva, uma espécie de noivado, já estava prometida a José, e eles ainda não tinham se unido carnalmente, mas estavam prestes a se unir. E então ela se achou grávida, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. O milagre de Deus aconteceu na vida deste casal, Maria e José, embora um milagre que traria algumas consequências se eles não fossem pessoas realmente que acreditassem em Deus. Deus precisou de usar anjos para que também eles pudessem acreditar ainda mais, porque embora eles eram ali fiéis, crentes realmente, acreditavam fielmente na palavra de Deus, naquilo que Deus havia feito, tanto nas suas vidas como na vida do seu povo, eles eram seguidores fiéis do Senhor, mas em todos os momentos da vida de uma pessoa, aqui neste mundo, por mais fiel que nós sejamos, nós podemos ter dúvidas de algumas questões que podem acontecer na nossa vida. E isso é natural. Eu imagino essa questão de uma jovem que ainda não tinha tido uma relação sexual com ninguém, se achar grávida, como assim seria isso uma infâmia? Seria isso muito ruim para a sua reputação e para a reputação do seu marido, ao qual ela já estava ligada legalmente. Só faltava mesmo a sua união. Então, foi uma situação muito complicada para ambos, para os dois, mas eles aceitaram este desafio de receber aquele menino, aquela criança que estava gerada ali pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, e o milagre aconteceu naquela família. José foi uma pessoa que, a partir daquele momento, teve sua vida transformada, porque passou a ser ali o que iria servir, a sua família iria servir como a entrada do Salvador do mundo, do prometido de Israel, do Messias, que tanto era esperado pelos judeus, pelos da sua pátria, do seu povo.